Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu dos anos de 1939 a 1945 e teve como consequência mais de 60 milhões de mortes. A sua causa direta foi o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 30. E o estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. Ela foi marcada pelo nome de Adolf Hitler, que foi o principal líder nazista responsável por essa guerra, além dos horrores do Holocausto e do lançamento de bombas atômicas. Primeira fase, de 1939 até 1941, ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, por meio da Blitzkrieg, conseguiram conquistar uma série de nações europeias. Os japoneses, por sua vez, iniciaram sua expansão pelo Sudeste Asiático, conquistando as colônias de britânicos, franceses e holandeses. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que causou grande prejuízo aos norte-americanos em Pearl Harbor. Segunda fase, que foi de 1942 até 1943, é o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa Batalha de Stalingrado e o poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota na Batalha de Midway, perderam parte considerável do seu poder e foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. Terceira fase, aconteceu de 1944 até 1945, foi o momento em que os membros do eixo foram derrotados. As forças aliadas na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 1944 para 1945. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos. Internamente, o país estava em colapso, mas a recusa dos japoneses em render-se levou os americanos a atingirem o Japão com 2 bombas atômicas. A derrota do eixo trouxe então o fim da guerra. As origens do nazismo estão primeiramente relacionadas com ideias extremistas que eram difundidas na sociedade alemã na virada do século XIX para o XX. Como o nacionalismo extremado, exaltação da guerra como forma legítima de promover o desenvolvimento da nação, antissemitismo, que é a versão aos judeus, preconceitos racionais contra outras minorias como os eslavos, etc. A expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia nazista, que defende a formação de um espaço vital, que abrigaria os arianos, no caso. E a prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos identificados como inferiores, como os eslavos. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade. Ela começou em 1º de setembro de 1939 e só terminou em 2 de setembro de 1945. Ela aconteceu em vários lugares diferentes do mundo, como na Oceania, Ásia, África e na Europa. Esse conflito foi completamente travado entre os aliados, que eram o Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, e pelo eixo, que era Itália, Alemanha, Japão. Teve inúmeras consequências, milhares de mortes, mas ela teve o estopim principal que iniciou a guerra com a invasão da Polônia realizada pelos alemães em 1º de setembro. A Segunda Guerra Mundial deixou milhares de mortos, incontáveis feridos e redefiniu o equilíbrio do poder mundial. As principais consequências deste conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU. De acordo com algumas estimativas, foram mais de 45 milhões de pessoas mortas e 35 milhões de feridos, sendo a maior quantidade de vítimas da União Soviética, com 20 milhões de mortos. Além das perdas humanas, o conflito custou mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Por conta da queda na produção industrial e também dos investimentos governamentais terem sido direcionados para a guerra, foram ocasionados sérios problemas sociais. Além disso, a Europa, agora sem força política, econômica e cultural, a que teve durante séculos, acabou ficando enfraquecida. Logo, as potências europeias não tinham mais condições de manter suas colônias, tanto na Ásia quanto na África. E assim,
foi ocasionado o processo de descolonização, ou seja, a independência dessas colônias.